mais uma vez, nós entramos na presença de Deus e de Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade de nos conectarem nesse momento com os nossos irmãos espirituais que estão trabalhando no orbe, que veio para nos ajudar a entender a palavra do Evangelho, porque é essa palavra que vai fazer com que nós possamos trilhar o nosso caminho com mais entendimento, com cada ponto e cada vírgula no seu lugar, fazendo então com que tudo fique um pouco mais leve. Eles vêm nos fazem entender a teoria e cabe a cada um de nós colocar no nosso cotidiano, colocar na prática no nosso dia a dia, para que possa então nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Nós pedimos a Jesus que derrame sobre cada um de nós as bênçãos que nós necessitamos tanto, inclusive a saúde física e a saúde espiritual. Agradecemos essa espiritualidade amiga que trabalha incessantemente. E pedimos a ela que fluidifique a nossa alma. Derrame sobre ela os fluidos necessários a cada um de nós. Que seja para o nosso equilíbrio, que seja para a nossa saúde, que seja para algo que a gente esteja precisando e necessitando. Que ela possa ajudar a restaurar as nossas células para que nós, então, possamos continuar firmes, né, nessa nossa jornada que é tão árdua. Hoje, eu entrego mais uma vez os nossos irmãos encarnados que estão necessitando tanto de ajuda, necessitando tanto de um olhar. Nós pedimos à espiritualidade amiga que visite cada um deles nessa noite, para que então, se assim possível for, eles possam ajudar ou reequilibrar cada um deles, dando força, coragem, esperança, perseverança, mas, sobretudo, intervindo naquilo que for possível. Eu entrego hoje aos nossos irmãos espirituais, entrego mais uma vez no colo de Maria, sob os cuidados de Jesus, a minha mãe, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sábio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda da Silva. Nós estamos aqui unidos e mandando energia positiva a cada um deles, para que eles possam estar firmes, para que eles possam continuar de pé e que eles também possam saber que tudo passa, tudo vai passar. Então, que nós possamos executar as nossas tarefas da melhor maneira possível. O nosso coração está aberto, a nossa casa está aberta para a palavra de Jesus que vem para nos ensinar. Deixa eu ver o capítulo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item é o 24. Instruções dos espíritos, limites da reencarnação. Então, o capítulo é o 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item é o 24. Limites da reencarnação. Vamos lá, gente. Aguardo vocês aí situarem. Vai ter um momento que o evangelho pode se repetir, viu, gente? Visto que a gente vai abrindo ele de forma aleatória, mas todas as vezes, né, que o evangelho, se ele repetir, é porque alguém, ou até mesmo nós, temos a necessidade de ouvir novamente a palavra e a explicação, tá? Conseguiram, gente? Encontraram?
Ok para Cris, para Claudionete. Acho que vocês encontraram, né? Para mim não está chegando os comentários, mas não tem problema. Ok para Solange. Página 63 da Cris, o meu está na 67. E por aí, então, nós vamos prosseguir com a leitura. Não vi mais ninguém se manifestar se ok. Pelo menos para mim não chegou. A Edileuza encontrou na página 43. Então, vamos lá, gente, para a leitura? Limites da reencarnação. Quais são os limites da reencarnação? Quais são os limites da encarnação? Praticamente falando, a encarnação não tem limites rigorosamente determinados, se se entende por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, uma vez que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, em consequência disso, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é sutil e quase fluídico. De grau em grau, ele vai, pois, se desmaterializando e se confunde com o perispírito de acordo com o mundo ao qual o espírito é chamado a viver. Este adapta o envoltório adequado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Ele vai se eterizando cada vez mais, até a depuração completa, própria dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais evoluídos, estes não ficam sujeitos a eles como acontece nos mundos inferiores. O estado de libertação que já adquiriram lhes permite transportarem-se para todos os lugares, onde quer que estejam sendo chamados para missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, como acontece na Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, pois, a libertação da encarnação mais ou menos rápida com o seu trabalho pela sua purificação. Considera-se também que no estado errante, ou seja, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que for ligada pelo seu nível de progresso. E assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, o evangelho de hoje vem nos falando da reencarnação, que nada mais é do que estarmos encarnados. E ele já começa com uma pergunta: existem limites para a encarnação? Existem limites para a gente reencarnar? Então, nós precisamos entender, primeiramente, alguns pressupostos que foram colocados aqui no Evangelho, né? Um deles, eles falam daqueles que estão em mundos mais sutis, aqueles que estão mais próximos da Terra, e aqueles também que estão medianos. Então, se a gente começar a pegar pelo fio da meada lá onde tudo começou, nós sabemos que as nossas encarnações são ilimitadas, né? Ou seja, nós vamos reencarnar tantas vezes quanto for necessário, até que a gente possa atingir o nosso alvo hoje, que é a classe dos espíritos puros, né? Hoje o nosso alvo é esse. Então, se eu vim para a Terra, se eu iniciei em um estágio na Terra, lá no início de tudo, como uma centelha, como uma mônada, desenvolvendo e virando e chegando a um princípio inteligente, né? Eu fui inserida e retirada tantas vezes quanto foi necessário até eu estar no estado de hoje.
e ainda vou ser inserida tantas vezes quanto for necessário para que eu possa atingir o estado de um espírito puro. Quanto mais depurado, quanto mais evoluído, a gente sabe que menos vezes vai vir por aqui, principalmente pela Terra. Né? Então, aqui o Evangelho vem nos dizendo, olha, quem tem, né, o envoltório, o perispírito muito grosseiro ainda, característico, por exemplo, de mundo de expiações e provas, vão poder reencarnar apenas nesse mundo que é característico dele. Se o espírito já tem o envoltório mais sutil, que já está lá na classe dos espíritos puros, ele pode reencarnar, se assim for necessário, porque ele não é obrigado, né, a reencarnar nesses mundos inferiores, principalmente, mas se assim for necessário, ele pode reencarnar em qualquer mundo. Então, a gente sempre lembra daquela regrinha. Quem está lá no topo pode passear por todas as zonas que estão abaixo. Quem está abaixo não consegue reencarnar em planetas, em regiões de desenvolvimento, assim como a Terra, mais sutis, porque não é inerente a nós. Então, nós estamos aqui na nossa imperfeição e sabemos que mundo de expiação e provas ainda é inerente a gente, porque nós precisamos nos depurar muito. Nós ainda temos muitas chagas abertas em nós que precisam ser fechadas. Nós precisamos nos depurar e cada vez que a gente é inserido aqui, a gente espera melhorar um pouco, ou seja, sair desse estado tão grosseiro e ir nos purificando. Né? Então, a reencarnação, ela é necessária, porque cada vez que nós fomos colocados aqui ou em qualquer outra dimensão para o nosso desenvolvimento, nós viemos trazendo conosco o aprendizado. Mais uma vez, eu reporto e levo a vocês aonde? Ao ambiente escolar, para que nós, então, possamos entender. Então, veja bem, se eu inicio lá no maternal, cada ano nós vamos entender como sendo uma encarnação, ou seja, cada ano nós somos colocados em um novo ambiente e nós vamos levando conosco o nosso aprendizado. Quando nós chegamos lá no ensino médio, foi uma trajetória enorme, né? Que a gente percorreu. Cada ponto extremamente necessário para a consciência que se tem lá no ensino médio, né? Do ensino médio eu vou então para a faculdade. Cada ano que eu então concluo ali, né, de um estudo superior, pode-se saber que desde o maternal até a faculdade, todos os anos para trás foram tão importantes quanto esses de agora. Porque são a base, porque foi me dando ali, em cada série que eu fui sendo inserida, em cada encarnação que nós fomos sendo inseridos, nós fomos aprendendo, nós fomos nos depurando, os conhecimentos foram chegando e nós somos intelectualmente e moralmente, no sentido da encarnação, melhores do que ontem. Porque se vocês, muitos, não acreditam nessa questão da reencarnação, a gente respeita e está tudo bem. Mas nós aqui, que somos espíritas, acreditamos na reencarnação, nós precisamos exercitar também a nossa fé viva e raciocinada. Porque a gente tem que olhar primeiramente para nós mesmos e entender. Quando nós fomos criados, se essa existência é única, será que aquela criança que inicia-se lá no maternal, apenas um ano de maternal, é suficiente para que ela aprenda e tenha o intelecto no sentido material e tenha dentro de um ano, nesse um ano que nós vamos interpretar como uma encarnação, o suficiente para todo o crescimento moral?
Então, é esse raciocínio que a gente precisa fazer. Então, o aprendizado nos vem de forma gradual. E olhando para nós mesmos hoje, ainda que cada um de nós aqui tenhamos uma idade diferente, nós sabemos que tudo que nós passamos na vida nos trouxeram bagagens, principalmente de sabedoria. Mas ainda assim, nós estamos na imperfeição. Ainda assim, nós precisamos aprender muito. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente exercita e reflete, a impressão que nos dá é que a gente ainda não sabe nada e que tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender moralmente e materialmente, né? A gente precisa desenvolver ainda muito o nosso intelecto e a nossa moral. Prova disso são pessoas que a gente encontra no nosso caminho com uma evolução lá na frente. E quando você ouve ela falar alguma coisa, ou então, no sentido moral, no sentido material, a gente fala, nossa senhora, eu não sei nada, né? Mas quando eu crescer, eu vou ser igual fulano. Só que uma existência apenas não é o suficiente. Nós sabemos que a vida continua, nós sabemos que a nossa evolução também continua do outro lado, mas determinados pontos nós só vamos conseguir avançar quando estivermos na carne, principalmente nas questões que estão carimbadas intrínseca em nós e que nós precisamos expurgar, jogar para fora, né? Como o fato da expiação dos atos negativos nossos. A gente, de fato, reconhece, né? Arrepende, a gente repara que a gente precisa expiar. Então, fica um ponto aí necessitando de passar por determinados pontos para que a nossa evolução possa, como se diz, dar um boom e crescer e a gente continuar crescendo sempre. Então, a reencarnação, ela pode até ser limitada para aqueles que já estão lá na frente, né? Limitada ou então não haver a necessidade. Mas, falando de quem está ainda em mundo de expiação e provas, ela ainda para nós não conseguimos ainda mensurar o quanto nós ainda necessitamos dela, visto que nós precisamos melhorar muito, muito para chegarmos lá onde está Jesus. Aguardo agora as considerações de vocês. Deixa eu ver o que me chega. A Solange dizendo, com certeza a vida continua e vamos reencarnar. Mas temos o dever de cuidar da melhor forma do nosso corpo físico e trabalhar nas boas ações agora para poder crescer depois. Com certeza, né? Cada série que a gente faz, cada série que a gente estuda, a gente precisa dar o nosso melhor, né? Porque a gente sabe que uma vai sendo base de outra, né? Então, é muito comum que o professor, quando você sai de uma série para outra, ele inicia a próxima dando uma breve recapitulada na anterior, né? Para que a gente possa pegar o gancho dos esquecimentos das férias e seguir. Por quê? Porque uma é base da outra. Assim também nós podemos entender com as reencarnações. Então, se eu estou hoje no segundo ano, eu preciso fazer o bem, porque lá na frente eu vou precisar de algum aprendizado que eu obtive nesse segundo ano. Né? Então, ou seja, é não desperdiçar as chances, é ter uma fé viva e raciocinada, né? É trazer a doutrina, é trazer a teoria para a prática, porque o que é a nossa prática? Na escola, a prática é a prova, né? A gente precisa estudar a teoria, porque vai chegar uma hora que vai vir a prova. Aí, nós precisamos dar nota. Nós precisamos demonstrar conhecimento. Da mesma forma, somos nós, enquanto indivíduos inseridos na Terra, em busca de quê? Em busca de concluir a nossa missão, concluir a nossa série. Então, nós temos a doutrina, nós temos o aprendizado, nós temos aqui. Ó, como é que pode a palavra? Nós temos aqui a doutrina em si.
né? Mas, na hora da prova, nós precisamos colocar em prática o que nós estamos estudando, lendo a doutrina, né? Então, é da mesma forma. Então, todas elas são importantes, porque é a base que vai nos deixar de pé lá na frente. E quando a gente se vê diante de determinada situação, a gente busca na teoria, joga na prática, opa, eu já fiz esse exercício, então agora eu consigo passar com mais leveza. Nossa, agora está difícil, porque eu nunca passei por isso. Então, eu tenho que redobrar o meu cuidado e as minhas atenções, né? Para que, então, quando aquilo tiver consolidado em mim, pronto, eu aprendi, estou apto, então, a dar o próximo passo. Cadê? Vamos ver aqui. A Luciana dizendo, cada reencarnação uma nova oportunidade, cada oportunidade uma misericórdia divina, e assim, de oportunidade em oportunidade, o nosso objetivo de alcançar, enfim, a evolução que tanto buscamos. O caminho é longo e o nosso trabalho é árduo. Verdade, a reencarnação nada mais é do que a misericórdia divina nos dando a oportunidade de sanar as nossas dúvidas, os nossos atos, de absorver os nossos aprendizados em prestações. Porque se fosse nos colocado nas nossas costas tudo de uma vez, a gente não daria conta. Porque as nossas faltas e falhas são inúmeras. As lacunas, os vazios em nós em que necessita ser preenchido com essa questão teoria prática, são muitos. Então, uma vida só é pouco. Muitos de nós, às vezes, nos pegamos falando isso, mas em outro olhar, com outro olhar. Quer ver? Às vezes a gente passa um tempo com os nossos familiares e às vezes alguns vão embora antes da gente, né? Desencarnam antes da gente. Nossa, a vida foi. O tempo que eu passei com fulano foi tão pouco. Eu queria ter aproveitado mais, eu queria ter feito mais, né? Então você passa um determinado período da sua vida, principalmente nós enquanto mães, que os filhos crescem, a gente fala, nossa, acho que eu carreguei tão pouco, né? E às vezes a gente carregou e foi demais, né? E começando da barriga, né? Então carregamos até, nossa, eu queria ter carregado mais, foi tão pouco. E nós vamos ter essa mesma sensação na medida que a nossa idade avança. Nossa, a vida passa tão rápido. Outro dia eu tinha 15 anos. Olha o quanto tempo já nos passou, né? Então, entre o berço e o túmulo, é rápido. Por isso a gente tem que aproveitar ao máximo. E não é o suficiente para a gente sair daqui livre, puros, sem nenhum débito com nada, com ninguém, né? Jesus, quando ele passou pelo mundo, Jesus veio para nos ensinar a lei do amor, a cumprir. Tanto que o próprio Evangelho, Jesus nos fala: eu não vim destruir a lei. Que lei é essa? A lei que antecede Moisés. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim ensinar-lhes o que é o verdadeiro amor. Tanto que Jesus morreu na cruz, para nos mostrar o que é o amor. Mas isso não quer dizer que nós estamos livres, que nós não precisamos aprender mais nada e que está tudo certo, porque senão seria muito fácil. A gente pegaria o nosso fardo, as nossas responsabilidades e jogaria nas costas dos outros. Seria muito fácil, né? Então, é esse raciocínio que a gente precisa ir tendo e que a gente precisa ir caminhando, né? Para que a gente tenha aí
o verdadeiro entendimento. A Cris dizendo, quando percebo quanto ainda sou ignorante no sentido de quanto ainda tenho que aprender, vejo que por muitas vezes dou um passo para frente e dois para trás. Na vivência é uma constante de erros e acertos, e isso é o que nos faz evoluir. Estamos aqui e, embora não saibamos por quantas vezes já estivemos, devemos aproveitar cada oportunidade para que um dia seja a última. É verdade, né? E às vezes é assim mesmo, né? Às vezes é necessário até dar dois passos para trás para que a gente possa dar um passo só. Porém, quando esse um passo é dado, ele é mais longo, né? Ele é maior, acho que é a palavra certa, né? Eu dou um passo maior e que valeu a pena ter dado dois para trás. Porque isso também é aprendizado, né? A gente saber retroagir também é aprendizado, né? É humildade, é reconhecimento, é aceitação. Hoje eu estou em uma certa posição de vulnerabilidade. Eu aceito, eu entendo, eu não a recuso, mas eu procuro entender a situação para que com essa situação eu possa, então, tirar o proveito que me é pertinente para que eu possa, então, avançar e assim eu possa evoluir lá na frente, né? Isso está, sim, o resumo das nossas existências. Não importa quantas vezes nós aqui estivemos, ou quantas vezes estivemos em mundos mais primitivos. O que importa é hoje. O que importa é agora. O que importa é o presente e o que eu estou fazendo dele. Né? Isso é que é muito importante. Assim dizendo, enfim, a nossa reforma íntima sempre restaurada, a nossa conduta lapidada. A reforma íntima se faz necessária constantemente. Todos os dias é olhar para nós mesmos, né? Porque nós estamos aqui com esse intuito de nos melhorarmos. Se eu puder ser indulgente para com o outro, se eu puder ter um olhar de misericórdia para o outro, aliviar o fardo do outro, eu assim devo fazê-lo. Mas sem esquecer que eu preciso aprender, que eu preciso carregar também o fardo. Eu preciso retirar o aprendizado daqui. Eu preciso crescer. Ainda que o meu crescimento seja ali ajudando o outro, fazendo alguma coisa como uma caridade, porque ali a gente aprende muito, tira muitos ensinamentos, né? Mas eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso reformar-me intimamente, moralmente. Porque se eu assim não faço diariamente, em determinados pontos eu vou estar estagnado, porque eu não aprendi. A Socorro dizendo, realmente é necessário para o nosso bem. Graças a Deus, o Pai nos dá essa oportunidade de reencarnar para cumprir nossas falhas. Deus nos fortalece para superar, fortaleça para superar, espiar nossos erros e crescer aos olhos do Pai. Deus, ele é misericórdia, né? Então, ele tem sempre esse olhar doce para conosco como uma oportunidade de crescimento. Seja reencarnações mais curtas, sejam reencarnações mais longas, mas fato é, todas elas necessárias a cada um de nós. Se chega uma criança e fica por aqui pouco tempo, nós precisamos enxergar nessa criança um espírito antigo, né? Ele não é uma criança, embora ele esteja num corpo de criança, com uma mente ali temporariamente infantil, mas ele é um espírito antigo que precisou passar por aqui por um curto período e muitas das vezes essa necessidade dele também era necessidade dos pais, né? De infelizmente ter que devolvê-los mais cedo, né? Então, ou é somente pela necessidade dos pais ou pela necessidade de ambos, né? Mas nós precisamos entender e ver que cada encarnação é pertinente a cada um de nós. Umas curtas, outras longas, umas muito doloridas, outras menos doloridas, mas nas menos doloridas, cuidado, porque aí pode ser que deem, né, dentro dessa facilidade que se acha que não vê aí, como se diz, nenhum perigo,
cuidado para não ter os escorregões da vida e lá na frente, então, ter que colher, ter que olhar para esses escorregões. E aqueles que estão em momentos mais árduos, mais difíceis, é retirar o aprendizado também que necessita, porque se passa pela prova e não retira o aprendizado, passará novamente pela prova, até que a gente possa, então, absorver e, ou seja, ter a nota satisfatória para que, então, a gente possa passar para o próximo estágio. Mais alguém, gente? A Claudionete, temos muito que aprender. Cada reencarnação é oportunidade de corrigirmos tudo o que fazemos e praticamos. Somos todos aprendizes. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. É verdade. Nós somos aprendizes e errantes, né? Tanto que quando a gente desencarna, para onde a gente vai? Para a erraticidade, onde tem espíritos que ainda erram muito, né? Seja na erraticidade negativa ou positiva, né? Nós sabemos que na erraticidade positiva, onde nós chamamos muitas das vezes nos mundos felizes, né? Tem ali espíritos que estão santos, que são santos, que já não têm nada mais a depurar? Não. Ali encontram-se espíritos que sabem dos seus erros e estão dispostos a repará-los. Estão todo mundo ali de forma pacífica. Se você está revoltado, se você continua com o ódio no seu coração, com aquela bagunça, com aquela turbulência dentro de si, você vai para mundos, né, errantes negativos, né? Até que você tenha, então, capacidade de estar junto daqueles que estão pacificamente ali no intuito de ajudar, de se melhorar, aqueles que olham pelos seus erros e os reconhecem, não, de fato eu errei, de fato eu preciso fazer melhor, de fato eu preciso trabalhar em prol de mim mesmo, né? E reconhecer, estar arrependido e querer mudança. Essa é a diferença entre um mundo e outro, né? Gente, que Jesus possa estar com cada um de vocês nessa noite, que a casa de vocês, que o coração de vocês esteja mais iluminado com essa palavra de Jesus que chegou, com esse ensinamento dos nossos irmãos, né? Que sempre vem com o intuito de nos ajudar a entender essa nossa jornada. Que a nossa água já tenha os fluidos necessários a todos nós e que quando dela a gente fizer, então, uso, nós possamos nos sentir revigorados, com mais força, mais coragem, sobretudo com mais fé. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os meus mentores, os mentores de vocês, os espíritos que vieram nos ouvir nessa noite, que todos nós possamos seguir em paz. Cada um para o seu ponto, cada um para a sua origem no momento. Nós, enquanto encarnados, e os desencarnados aí, na sua origem no mundo espiritual. Que cada um tenha uma noite de sono reparador e que amanhã cada um também possa acordar de forma revigorada. Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!